Bom dia, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Queremos dar início à nossa live nesse domingo de manhã, da IPI de Florianópolis. Tivemos algumas dificuldades aí com o canal específico da igreja, por isso estamos gravando a nossa live no nosso perfil pessoal do Facebook. Que Deus possa estar nos abençoando neste domingo, confirmando a sua graça, a sua bênção e a sua paz sobre nós. É uma grande alegria estarmos reunidos, mesmo nesse ambiente virtual. E vamos nesse momento começar com uma oração. Quero convidar você a estar orando com a gente nessa hora. Senhor, obrigado por essa manhã de domingo. Obrigado pela tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam sobre nós essa manhã. E por isso nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie. E nesse dia em que tanta gente está se voltando à prática da oração e do jejum, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guie, nos oriente e nos dê sabedoria e discernimento em como agradar o Senhor e fazer a tua vontade. Perdoa os nossos pecados e confirma sobre nós a tua misericórdia e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Quero fazer uma leitura breve com você, em primeiro lugar, do Salmo 22. Essa semana estamos meditando sobre as 7 palavras da cruz, nos nossos vídeos devocionais, e o Salmo 22 ele é citado no vídeo de ontem. Então eu gostaria de ler alguns breves versos desse salmo. Nós vamos ler o verso primeiro, o 22 e o 23 e o 24. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Verso 22 em diante. A meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem, glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Deus é Deus de graça, de misericórdia. Ele continua olhando para nós com bondade e fidelidade. E nesses dias, como no Salmo 22, com a fidelidade de Deus. O salmista que começa o Salmo 22 com a afirmação, Deus meu, por que me desamparaste? Ele termina no Salmo 22 com um grande salmo de ação de graças, agradecendo a ação de Deus na sua vida. Que Deus abençoe as nossas vidas e que Deus continue agindo sobre nós com graça, bondade e fidelidade, em nome de Jesus. É uma alegria estarmos reunidos e hoje, de maneira muito especial, o presidente da República convocou um jejum a toda a nação e eu vou uma reflexão bíblica sobre o jejum e uma reflexão bíblica também para que a gente possa estar refletindo sobre o jejum que agrada a Deus de verdade. Nós vamos fazer a leitura de 2 textos do Novo Testamento. Vou começar com um texto do Novo Testamento, Mateus capítulo 6, de 16 a 18. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela nos afirma que, em relação ao jejum, nós devemos ter essa clareza de que o jejum deve ser feito a Deus e não para se mostrar. Jejum não combina com foto no Instagram. Jejum não combina com like no Facebook.
O jejum é uma prática que devemos ter em relação a Deus, para a glória de Deus. Não é para a gente se aparecer diante das pessoas. Não é para ficar com cara triste, com cara de quem está passando fome e jejuando. Então Jesus, em primeiro lugar, ele deixa muito claro que nas três grandes obras aí da piedade judaica em Mateus 6, oração, esmola e jejum, nós devemos praticá-las para a glória de Deus e não para aparecer. Então você que nesse dia está procurando jejuar, em primeiro lugar, procura tomar cuidado com esse negócio de ficar aí postando em rede social e ficar mostrando para os outros e ficar se gloriando do seu jejum. Isso não é um jejum que agrada a Deus. E eu gostaria também de fazer uma leitura com vocês de Zacarias capítulo 7. Olha o que a palavra de Deus nos orienta sobre o jejum. No quarto ano do reinado de Dario, no quarto dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem-Meleque e seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a Cefelá eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos: julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém, eles não quiseram atender e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei, eles não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Com uma tempestade eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam. E a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejavam, fizeram uma desolação. O que a palavra de Deus está nos orientando em relação a essa prática tão importante sobre jejum e oração? Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a sua atenção para um ponto muito importante. Na Bíblia, o jejum deve ser para Deus. Eu sei que o presidente da República convidou todo mundo para fazer um grande jejum. E eu penso que o presidente da República, enquanto pessoa que se diz cristã, ele pode convidar os irmãos e as irmãs a jejuarem, não há nada de errado nisso. No entanto, a gente precisa entender e considerar o seguinte: o jejum não é para o presidente da República. O jejum não é para homens. O jejum não pode ser instrumentalizado como uma ferramenta política. O profeta Zacarias faz uma pergunta aqui, sendo o lábio do Senhor, muito importante. Quando vocês jejuaram e prantearam, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? O jejum deve ser para Deus, para a glória de Deus. O jejum, ele está ligado à presença de Deus, a se buscar a face de Deus. E por isso o profeta Zacarias denuncia
que o povo fazia jejum, mas ao mesmo tempo mantinha a injustiça, mantinha a opressão, mantinha a violência contra o seu próximo e não se arrependia dos seus pecados. Jejum deve ser sinal de arrependimento. Jejum deve ser um sinal de que você está se voltando a Deus e a sua palavra. Zacarias denuncia: vocês têm se esquecido da minha palavra. Quanta coisa errada a gente tem observado nesses dias e como a igreja evangélica do Brasil também precisa de arrependimento. Eu e você, irmãos e irmãs, precisamos fazer um jejum que agrade a Deus. Um jejum que se volta para a palavra de Deus. E um jejum que se volta para a palavra de Deus, ela vai se voltar para o seu próximo. Um jejum que está de acordo com a Escritura, ele vai estar buscando, acima de todas as coisas, glorificar a Deus. E glorificar a Deus é se apartar do mal, é desfazer as amarras da injustiça e é não instrumentalizar a fé e qualquer outra coisa como o jejum para fins políticos. Hoje, domingo, que precede a Páscoa, no Evangelho segundo Marcos, cada dia da semana de jejum, da Semana da Paixão, é descrita no Evangelho de Marcos de domingo a domingo. Do domingo de Ramos, em que Jesus entra em Jerusalém, até o domingo da ressurreição. E hoje, na cronologia ali de Marcos, seria o equivalente ao domingo em que Jesus entra em Jerusalém e ele entra no templo e observa. E Jesus observa o templo para quê? Na segunda-feira ele entra no templo e ele expulsa os que compravam e vendiam no templo. Ele expulsa aqueles que usavam o templo como instrumento de manipulação. Então, que Deus nos abençoe para que, do ponto de vista do jejum, que muitos evangélicos e católicos romanos estão fazendo hoje, que esse jejum seja de fato para Deus, que esse jejum seja de fato uma volta para a Escritura, que esse jejum seja de fato um sinal de arrependimento, que esse jejum seja de fato um momento da gente olhar para a nossa vida, para a nossa prática, e a gente está se voltando a Deus, para a glória de Deus. É muito importante que nesse momento em que estamos passando, não tenhamos um discurso triunfalista e não estejamos seduzidos com o que a mídia tem apresentado, com a força política dos evangélicos. Meus irmãos e minhas irmãs, devemos andar nesses dias no temor do Senhor. Devemos buscar a sua face, devemos buscar a sua palavra. E quando voltamos os olhos para a palavra de Deus, Deus faz algumas perguntas importantes para a gente. Para quem vocês têm comido e bebido? Para quem vocês têm jejuado? Eu acredito que o apóstolo Paulo, quando cita 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, eu acredito que o apóstolo Paulo, entre outras coisas, tinha esse texto de Zacarias em mente. Para quem vocês estão comendo e bebendo? É para Deus? Porque se é para Deus, nesses dias em que estamos passando de confinamento, você está olhando ao redor e está percebendo a necessidade daqueles que estão ao redor. E de alguma maneira você está se dispondo nas mãos de Deus para abençoar as pessoas, para não olhar apenas para o próprio umbigo e para se importar com as pessoas. E você não vai orar pelo país apenas porque você está preocupado com o teu bem-estar. Você vai orar pelo país porque você se importa com as pessoas, se importa com aqueles que estão ao seu redor e, acima de tudo, porque você teme a Deus. Esse é o jejum que agrada a Deus. É hora de nos voltarmos a Deus, à palavra de Deus. É hora de nos voltarmos com um coração quebrantado, um coração humilde diante de Deus, confessar os nossos pecados, mudar o rumo da vida e, de fato, entregar a Deus um jejum que lhe agrade. Jejum não agrada a Deus sem uma volta, uma busca da presença dEle, sem uma volta à Escritura e sem aquilo que a Escritura afirma que devemos fazer. Não ficar em casa estudando a Bíblia apenas como se isso fosse tudo que a gente foi chamado para fazer, mas que a gente se volte àqueles que estão sofrendo e padecendo necessidade e que possamos
ter a mão aberta para abençoar e o coração aberto para acolher, em nome de Jesus. Israel, durante muito tempo, não ouviu seus profetas. Preferiu ouvir falsos profetas e a nação foi devastada. Que Deus nos abençoe para que nesse dia em que muitos estão jejuando, o nosso jejum seja um jejum que de fato agrada ao Senhor e glorifica a Deus. E que nesse dia a gente possa estar louvando e adorando ao Senhor com alegria. Por isso, lembre das recomendações do nosso Senhor. Não faça jejum para se aparecer. Jejum não combina com rede social. Jejum combina com coração quebrantado e contrito, seja de uma pessoa, seja de um grupo, de uma igreja, de uma nação, mas com coração quebrantado e contrito que se volta para Deus, que se volta para a sua vontade, que se volta para a sua palavra, que se volta para o Evangelho. Que a gente não venha instrumentalizar aquilo que é de Deus para a glória dos homens. Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O jejum pertence a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Mas a nossa vida e a nossa devoção deve estar voltada completamente ao Senhor, à sua palavra e à sua vontade. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que a sua graça e a sua fidelidade sejam confirmadas sobre nós, em nome de Jesus. Por isso, neste momento, gostaria novamente de estar orando com você e orando por esse dia em que muitos estão se dedicando à oração e ao jejum, e pedir a Deus a iluminação e graça para que em tudo a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, ela seja confirmada na nossa vida. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nesse dia que o Senhor nos dá, nesse dia em que estamos reunidos mesmo nesse momento de live, para meditarmos na Tua Palavra, para adorarmos ao Senhor juntos. E nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus toda clareza na cruz. O Senhor é o Pai que entrega o seu Filho amado por amor de nós. O Senhor é o Filho que por amor de nós se entrega na cruz. O Senhor é o Espírito que não apenas padeceu a separação do Pai e do Filho na cruz, mas que vence na ressurreição do Filho e renovando todas as coisas. Por isso, ó Deus eterno, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, o Senhor traga um avivamento genuíno na igreja do nosso país. E não existe avivamento genuíno sem encontro com o Senhor. Não existe avivamento genuíno sem se voltar para a Tua Palavra. Não existe avivamento genuíno sem arrependimento dos pecados. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do nosso país. Nos abençoa para que nesse dia estejamos buscando a Tua vontade e a Tua presença. Não permita, Senhor, que a gente venha se distrair e distrair a prática em relação à prática das questões mais fundamentais da vida. Que a nossa oração, a nossa meditação da Tua Palavra, a prática da Escritura, o jejum, eles sejam uma expressão de um coração quebrantado que ama o Senhor e que busca fazer a Tua vontade. Tem misericórdia do nosso país, ó Pai, e nos abençoa para que venhamos seguir os passos do Teu Filho amado. Teu Filho amado que orava e que jejuava, não para a própria glória, mas para fazer a Tua vontade, ó Pai. E o Teu Filho amado que ressuscitou está agora à Tua direita, que é digno de toda glória e todo louvor, que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor continua intercedendo por nós junto ao Pai. Obrigado ao Espírito Santo, porque o Senhor intercede por nós junto ao Pai. E por isso, Senhor, renova as nossas vidas, renova a igreja no nosso país, renova, Senhor, todas as nações. Vem derramar da Tua graça e da Tua misericórdia nesses tempos difíceis que estão chegando sobre nós.
e que o teu amor, a tua graça e a tua fidelidade possam triunfar sobre todas as coisas. Que o Senhor nos conduza à tua vontade, para que tudo o teu nome seja glorificado e exaltado. Quer a gente coma, beba ou faça qualquer outra coisa, que tudo seja para a tua glória, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus esteja confirmando sobre nós, nesse dia, a sua graça, a sua misericórdia e a sua paz, em nome de Jesus. Gostaríamos também, nesse momento, de dar alguns avisos muito importantes. Nós estamos diariamente compartilhando com todos algumas meditações na Palavra de Deus, concluindo aí uma série sobre as 7 palavras da cruz, 7 palavras que Jesus pronunciou na cruz do Calvário e que são fundamentais para o nosso discernimento nesses dias em que estamos passando. Vamos começar também uma série sobre a semana. O Evangelho de Marcos descreve como foi cada um dos dias de Jesus na Semana da Paixão e nós estaremos meditando também esse texto, se assim Deus nos permitir. E hoje à noite também deveremos estar juntos também, através de um vídeo, refletindo sobre a Palavra de Deus esses dias em que estamos passando. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, e que Deus confirme sobre todos nós a graça e a bondade do Senhor. E que nesse dia a nossa oração e o nosso jejum sejam de fato agradáveis a Deus. Que eles sejam afinados com a sua palavra, que eles sejam afinados a uma busca da presença de Deus e que eles sejam afinados com o coração aberto com a dor e a necessidade daqueles que estão padecendo nesses dias. E Deus pode te usar de várias maneiras. Deus pode, mesmo que você esteja na sua casa, você pode estar abençoando e ajudando muita gente nessa hora. Que Deus use a tua vida e use você como instrumento de graça, de bondade, fidelidade, em nome de Jesus. Queremos agradecer de cada um de vocês, nesse momento da nossa live, os membros da IPI de Florianópolis, muitos amigos, familiares, gente de várias igrejas. Que Deus abençoe a sua vida e Deus confirme sobre a tua vida, a tua casa, a graça e a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Essa semana também estamos dando início aí à Semana da Paixão. Se você ainda não percebeu, próximo domingo já chegou a Páscoa já está se aproximando. Pelo jeito a gente vai passar a nossa Páscoa confinados, mas podemos estar juntos, num só coração, na oração, no jejum e também estando junto nos momentos em que Deus está aí nos propiciando através das nossas redes e das redes sociais. Que Deus confirme sobre nós nessa semana a graça e a paz em nome de Jesus. E que em todas as coisas Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja exaltado e glorificado. Nessa semana, de maneira muito especial, nós estamos refletindo sobre o sofrimento, a cruz e a ressurreição de Jesus. Esse é o centro do Evangelho. O Evangelho não é aquilo que nós fizemos para agradar a Deus. O Evangelho é aquilo que Deus fez para nos atrair para Ele, para nos redimir, para nos salvar e para renovar todas as coisas. Temos encontrado fé e esperança no Evangelho. Eu fico muito feliz em perceber que muitos dos nossos irmãos e irmãs têm demonstrado aí, diante de toda essa situação, um coração aberto para ajudar, aberto para servir e um coração cheio de esperança. Que Deus confirme essa graça, essa esperança no teu coração. E essa graça, essa esperança, ela vem do Evangelho. Ela vem da cruz e da ressurreição do nosso Senhor, que te ama, que morreu na cruz pelos teus pecados e ressuscitou para a tua salvação. Então que nessa semana estejamos orando, jejuando, buscando a face de Deus e refletindo sobre esse amor de Deus revelado no Evangelho. É esse amor que nos dá esperança,
é esse amor que nos dá confiança, é esse amor de Deus por nós que nos leva a ter uma viva esperança em toda e qualquer situação. Alegre, Deus é bom e é digno de ser louvado. E no dia triste, Deus é bom e é digno de ser louvado. Deus é bom o tempo todo. Ele é digno de ser louvado o tempo todo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. A Ele o nosso coração rendido, quebrantado e contrito. Que a Ele todas as coisas, todas as pessoas rendam todo louvor e toda a glória. A nossa gratidão a Deus por essa manhã, pela nossa conexão que esteve bem melhor na nossa live. Daqui para frente a gente vai procurar estar realizando as nossas lives nesse horário. Ao que parece, a internet é menos congestionada. Mas a você que está com a gente, que Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, sua casa, e que a boa vontade de Deus seja confirmada nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então gostaria de encerrar este momento com uma oração novamente. Gostaria de estar ouvindo os irmãos e as irmãs também em oração, mas é muito bom já ir ver que muita gente está presente e as manifestações aí os recados que vocês têm passado, tá? Que Deus os abençoe. Então vamos encerrar esse momento com uma oração. A Ti, Senhor, a nossa gratidão e o nosso louvor pelo Evangelho. Nós oramos no Senhor, jejuamos no Senhor, vivemos no Senhor. E quando chegar a nossa hora, também partiremos no Senhor, sabendo que o Senhor tem reservado para nós novos céus e nova terra onde habita a justiça. Sabendo que o que o Senhor tem revelado e preparado para nós é a Tua presença curadora, saciadora, restauradora por toda a eternidade. Por isso te somos gratos, Senhor. Que somos gratos porque fomos criados por Ti e fomos criados para Ti. E o nosso coração não encontra satisfação e sossego enquanto não estamos em Ti. Por isso que o Senhor venha trazer satisfação e paz aos corações, na Tua presença. Que o Senhor venha nos conduzir à Tua vontade e que a Tua vontade seja feita na terra e no céu. Que a Tua vontade seja feita na nossa vida. Que a Tua vontade seja feita na nossa família e na nossa nação. Nos abençoe, Senhor. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a uma nova vida no Teu Filho amado e no poder do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor guarde as nossas famílias e que o Senhor também nos dê sabedoria e discernimento a agir com prudência e com bom senso nesses dias, segundo a Tua vontade e a orientação do Teu Espírito Santo. Não permita, Senhor, que a gente venha adulterar nada que o Senhor nos deu, mas que a gente venha fazer todas as coisas para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. E nesse dia, o nosso culto é apenas ao Senhor. A nossa oração é ao Senhor. E o nosso jejum é ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos conduza ao arrependimento. Para que não aconteça conosco o que aconteceu com o povo de Israel nas palavras do profeta Zacarias. Um povo que teve um coração endurecido, se apartou do Senhor, não ouviu a sua palavra e não ouviu os seus profetas. Pai, nos dá sabedoria e discernimento, para que possamos discernir a Tua vontade e permanecer na Tua vontade pela Tua graça. Nos dá um coração aberto ao Senhor e um coração aberto àqueles que estão ao nosso redor, para que possamos ser uma bênção e não para ficar aparecendo e buscar a própria glória através da oração, do jejum, do culto ou qualquer outra coisa, mas que em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado. A Ti a nossa gratidão pelo Teu amor por nós, pelo Teu perdão e pela certeza da Tua presença e a certeza de que o que o Senhor tem de melhor ainda está reservado para a gente. A Ti a nossa gratidão e o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Deus confirme graça e paz sobre a tua vida. E que nesse dia possamos orar e jejuar ao Senhor,
para a glória do Senhor, para que a vontade do Senhor seja feita. Que Deus nos abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. E um grande abraço aí a todos vocês, tá? Uma alegria a gente estar junto e a gente se despede dessa live neste momento. Que Deus confirme graça, bondade, fidelidade na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.